Bom dia, pessoal. Boa tarde. Está nos assistindo, vamos dar continuidade com o nosso estudo da obra O Céu e o Inferno, e agora no capítulo segundo, né? Então vamos tentar projetá-lo aqui. Só estou projetando. Vamos sair daqui. Isso. Bom, o capítulo segundo, né? Causas do temor da morte. Temor da morte, né? Por que que nós temos medo da morte? Por que que a morte nos deixa com tanta preocupação, né? Então aqui Kardec faz umas considerações sobre o temor da morte, né? Ele começa o primeiro texto, causas do temor da morte, né? Então o homem, seja qual for a escala da sua posição social, desde desde selvagem, tem um sentimento inato do futuro, ou seja, desde que a gente é lá na fase selvagem, a gente tem dentro da gente uma sensação de que as coisas não acabam com a vida, de que há um futuro ainda pela frente, né, apesar da vida corporal. Então, diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. Então, isso aqui é algo intuitivo, todos nós temos, né? Por mais que a gente tenta esconder, né, sobre tudo isso aí. Opa, cadê? Aqui. A crença na imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte, né? Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Este temor é um efeito da sabedoria divina e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Então, Deus colocou em nós o instinto de conservação. Para quê? Para que a gente busque permanecer vivo, encarnado, o mais tempo possível. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente permanece numa encarnação, dentro do planejamento divino, né, nós vamos adquirindo mais experiência junto ao corpo, né? Então, esse instinto de preservação faz com que a gente lute para permanecer vivo no corpo, né, e não se entregue assim, à morte. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Então, para que a gente, né, busque permanecer cada vez mais na vida terrena, que é o nosso campo de trabalho, né, indispensável ao próprio adiantamento. Assim é que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança, e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Então, é uma sensação, é uma característica, na verdade, né, que nós vamos aprimorando, né? Nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, quando nós não estamos mais na fase de povos primitivos, nós temos aquela simples esperança. Ah, eu sei que alguma coisa acontece, mas eu não sei dizer o quê.
E, finalmente, quando conhecemos o Espiritismo, alguma outra doutrina espiritualista que nos explique sobre a morte, mas aqui no caso a gente compreende que o Espiritismo é essa doutrina que explica mais detalhadamente e com mais certeza sobre o futuro da vida corporal e o futuro da vida do espírito, né? Ele deixa de ser uma intuição, deixa de ser uma simples esperança e finalmente se torna uma certeza, apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Então a gente tem essa certeza, mas ainda tem aquele apego à vida corporal, né? Eu sei o que vai acontecer. Eu sei que o meu espírito vai continuar vivo. Eu sei que o meu corpo, a hora que ele padecer, eu viverei. Mas eu ainda estou apegado ao meu corpo. Estou apegado à minha vida corporal. Então, à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui, né? Uma vez esclarecida a sua missão terrena. Aguarda-lhe o fim calmo, resignado, serenamente. A vida futura, a certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho, né? Então, eu sabendo que o meu espírito viverá, né, a minha percepção da vida material, ela passa a ser outra, né? O objetivo do meu trabalho, o objetivo das minhas relações sociais, dos meus esforços na vida corporal, eles tendem a ser outros, né? Que valorizem moralmente essa existência. Então, antes dela, nada que se não prenda ao presente. Então, antes da certeza da vida espiritual, tudo me resumia, né, ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, né, sem desprezo do presente. Então, eu penso no futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que aquele depende da boa ou má direção deste, ou seja, o futuro depende de uma má ou boa direção do presente. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição. Dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Para libertar-se do temor da morte, né, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, né? Então, para a gente perder o medo da morte, a gente tem que enfrentá-la, né? Encará-la sobre o verdadeiro ponto de vista. Que ponto de vista é esse? Né? Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual. Ou seja, então, com o uso da minha inteligência, do meu raciocínio, criando pensamentos, eu mergulho no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, né, com base em todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. A gente cria uma ideia exata, tão exata quanto possível, e cada pessoa, né, de acordo com a sua condição e capacidade, né? O que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Olha que interessante, ele está falando que esse exercício, né, de penetrar pelo pensamento o mundo espiritual, fazendo dele uma ideia exata quanto possível, denota do espírito um desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. É um exercício facilitador para o momento da morte, para o desapego material, né? E o contrário, o materialista, que só vive a vida presente e só pensa em viver e gozar os prazeres terrenos daquele momento, sem se preocupar com a vida espiritual, ele está cada vez mais se apegando à vida material, né? Isso vai trazer muita complicação no momento do desencarne. A gente vai ver até o final, até no estudo final desse livro aqui, os relatos, né, das pessoas, né? O que que elas passaram, né, no momento da morte. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual.
Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida do além do corpo. Então, o espírito atrasado, ele só vê a vida material. Ele só vê a aparência. Ele não consegue ver nada além do corpo, né? Esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido e desesperador. Aniquilado quem? O corpo. Com a morte do corpo, tudo se lhe afigura perdido. Então, a vida daquele espírito passa a ser um desespero, um sofrimento, porque ele não tem noção do que está acontecendo com ele, ele não tem ideia, porque ele não se preparou com o conhecimento. Ele simplesmente passou uma vida se dedicando à matéria. Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento, não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo. Ó, se, ao contrário, concentrarmos o pensamento, não no corpo, mas na alma, fonte viva, ser real a tudo sobrevivente, né? Lastimaremos, mas menos, a perda do corpo. Antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. Então, o espírito, ele busca, depois de maduro, de tanto passar e sofrer e crescer e buscar, ele conquista essa concentração do pensamento, não no corpo, mas na alma. A gente passa a se preocupar com o espírito, com a alma. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Olha a resposta aqui, ó. Embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Então, por que que a gente teme a morte? Porque a gente não tem a noção suficiente da vida futura, somado à necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente o estimula, secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta. Então, o medo da morte vai caindo ao passo que a certeza da vida futura aumenta. E desaparece quando está completa. Então, essa certeza, quando ela está completa, o medo da morte, ele desaparece por completo, né? Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que ela, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual, né? Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, né, sem esclarecimento, cuja razão mal pudesse suportar as perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Este estado de coisas é estrito e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. A primeira é a afeição com que se insinua a vida futura. Feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Assim dizem estes: desde que nos apresentam como verdades absolutas princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia em um grande número. Então, as pessoas elas vão percebendo, né, que aquelas histórias de religião e tal, né, a lógica vai debatendo, né? A lógica ela vai tomando conta. Aí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. A vida futura é, Elis, uma ideia vaga, né? Não dá para ter certeza do que é. Antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Então, é possível que a vida continue, mas eu ainda não tenho essa certeza. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam:
Se todavia assim não for, né? Como que eu vou trocar a certeza do presente pela incerteza do futuro? Então, pela incerteza e pela certeza do presente, eu vivo mais o presente. O presente é positivo. Ocupemos-nos dele primeiro, que o futuro, por sua vez, virá. Ou seja, como que eu vou me preocupar com o futuro que eu não tenho certeza se é esse ou não? Porque daí, se eu passar me privando nessa vida e não acontecer nada no futuro, eu perdi a existência, sendo que eu poderia ter aproveitado mais, materialmente falando. Esse é o pensamento daquele que ainda vacila em ter certeza absoluta sobre a vida espiritual, né? Ele vai pensar só no presente. E depois acrescentam definitivamente: o que é a alma? Um ponto? Um átomo? Uma faísca? Uma chama? Então fica difícil de conceber, né? De conseguir explicação sobre isso, o que faz o aumentar o apego à matéria, né? Como se sente, vê ou percebe? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Então, como que eu vou me preocupar com algo que é abstrato, que eu não consigo compreender? Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomo no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais, a seus olhos, as qualidades pelas quais se lhe fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que a ela possamos ter. Quanto a isso mesmo, ficam mediocremente satisfeitos com as perspectivas de que transformarem em mônadas. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre do que algo possui de mais substancial, né? Então, justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, que algo possui de mais substancial. Então, na dúvida entre o abstrato e o substancial, então a pessoa, por dificuldade de conceber o abstrato, ela se mergulha no positivismo da vida terrestre, que é tudo isso que eu sinto e percebo com os meus cinco sentidos. Eu tenho certeza que existe porque eu estou percebendo, eu estou sentindo, né? O cheiro, o tato, a visão, o paladar. Agora, a alma eu não sinto nada, ela é abstrata. Então, isso faz com que a gente mergulhe mais na vida material, né? E, por desconhecimento, tenha medo da morte após o fim dessa vida material. Então, é considerável o número dos dominados por esse pensamento. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo os que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino, que relativamente a ela se lhes é dado desde a infância. Convenhamos que o quadro, pela religião esboçado sobre o assunto, é nada sedutor e ainda menos consolatório. De um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas, e chamas eternas, os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos, e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança. E o que mais atroz é, não lhes aproveita o arrependimento. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a sua libertação por meio da boa vontade dos vivos, que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Né? Então, aqui tem um outro porém, né? O conhecimento que as pessoas têm sobre a vida futura basicamente se resume aqui para nós no Ocidente a viver no céu, no inferno ou no purgatório, né? Estas duas categorias compõem a maioria imensa da população de além-túmulo. Acima delas, paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser de uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, em que mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta.
Custa crer que só por haver recebido o batismo selvagem ignorante de senso moral obtuso, esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios, somente por força de uma cerimônia na qual sua vontade não teve parte alguma. Né? O batismo é menos concebível ainda que uma criança falecida em tenra idade, né, morre pequenininha, antes de ter consciência dos seus atos, goze dos mesmos privilégios, somente por força de uma cerimônia na qual a sua vontade não teve nenhum. Ou seja, ela foi batizada, tal, morreu, foi para o céu. Mas ela nem sabe o que está acontecendo. Ela tá, isso aqui é dentro do dogma ali do céu e inferno, né? Então, ela vai gozar dos privilégios do céu só porque ela participou de uma cerimônia, que é o batismo, na qual ela não teve vontade ou simplesmente só estava lá, nenezinho, né? Então não faz sentido, né? Esses raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por poucos que meditem, por pouco que meditem. Não dependendo a felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir a felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de a comprar a dinheiro, sem regeneração de caráter e costumes, dão aos gozos do mundo o melhor valor. Ou seja, a gente cria então algumas facilidades para conseguir a felicidade eterna por meio de práticas materiais. Né? Então, eu estou tentando construir algo bom para o meu espírito por meio de práticas exteriores, materiais, né? A possibilidade até de comprar a dinheiro, né? A minha parte no céu, o meu terreninho no céu, né? Sem passar pela regeneração de caráter e costume. Então, tudo isso faz com que as pessoas justifiquem os gozos do mundo, né? Dando a eles o melhor valor possível. Não, então, considerando que eu tenho a possibilidade de comprar o meu pedacinho no céu, considerando, né, que eu passei por todos os rituais que a minha religião exigia, né, então, considerando as práticas exteriores que eu pratico, eu levanto, eu sento, eu ajoelho, eu rezo a bolinha, né, eu passo, eu exalto, né, eu louvo, tudo isso, né? São as práticas exteriores que todo mundo vê, né? Aí, somado a isso, dinheiro, então pronto, não preciso me preocupar com o futuro, que eu já estou resolvendo ele aqui, né? Mas aí vem a decepção no final, né? Porque daí a pessoa morre o corpo, ela percebe que tudo isso não adiantou de nada, né? Mais de um crente considera, em seu foro íntimo, que assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas, que de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos a outrem, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente, nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções. Mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas, pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens deste, acoroçoando o egoísmo, né? Acrescentamos ainda a circunstância de tudo nas usanças correr para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Então a gente já cresce nesse meio do velório, da choradeira e não sei o quê, babapá, né? Claro que vai causar tristeza, que vai causar choro, mas é diferente aquela saudade da certeza da continuidade da vida do que aquele desespero, aquele choro desesperador da pessoa
que não têm a mínima noção do que está acontecendo após a morte, né? Então, isso causa desespero, né? Isso causa dor com a morte e, obviamente, traz o medo da morte, né? Se descrevem a morte é sempre com aspecto repelente, nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, né? Como se imensa desgraça atingiria os que partem. Então a gente é criado e cresce é, frequentando velórios, né? E tá lá aquela dor, aquele desespero, o lamento. Ai, mas era tão jovem. Ai, mas era tão bonito. Ai, mas tinha um bom emprego. Só lamentando, lamentando, ao invés de pensar, foi concluída a permanência dele na Terra e pela vontade de Deus está voltando ao mundo espiritual para continuar a sua evolução. A gente não pensa isso, né? A gente sempre está naquela envolvido por essa atmosfera de lamentação e sofrimento. Então, isso contribui para o desenvolvimento do medo, né, da morte. Dizem-lhes eternos a deuses, como se jamais devêssemos revê-los, né? Nunca é um até daqui a pouco, ou até mais, né? Como se nunca mais fosse ver. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos. Ah, mas era tão jovem, nem vai aproveitar a vida, né? Nem vai conseguir aproveitar, porque partiu muito jovem dessa vida. Como se aqui fosse melhor do que o lugar para ele, do qual ele está indo, né? Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. Nossa, mas que futuro brilhante é esse? Nesse mundo de expiação e prova e de sofrimento, né? A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Porque ninguém sabe se o futuro ia ser bom dessa pessoa, né? Então são só pinceladas que se dão, né? Então tudo concorre assim para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, o que não quer dizer que isto não suceda, à medida que a sua fé for firmando ao ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual, né? Então, é um processo que a humanidade vai passar e desse temor, desse medo, virá a esperança de uma vida nova, né? Então, ademais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos vivos. A própria igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas, né, todas as relações, impossível qualquer comunicação entre os vivos do corpo de carne e os vivos do espírito. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também, né? Então, eu sabendo que a pessoa pecou, eu tenho a certeza que ela vai para o inferno, né? E se eu não pequei, eu tenho a certeza que eu vou para o inferno, para o céu. Pronto, nunca mais vou ver aquela pessoa que eu amo. É mais um medo, né? Então, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também, né? Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativa beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna separação. E é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofram, os entes caros, antes que vê-los partir, ainda mesmo que para o céu. Então eu prefiro que aquele ente querido fique ao meu lado, mesmo que doente, do que sentir a dor da separação, mesmo sabendo que ele pode ir para o céu porque foi uma pessoa boa, né? Então, eu egoisticamente retenho aquela pessoa e sinto medo que ela parta, porque a minha incerteza em relação ao futuro é tão grande
que eu talvez pense que eu nunca mais verei essa pessoa, né? E a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe, os seus amigos que tanto amam? Que alma ficaria feliz no céu sabendo que o seu filho, seu pai, sua mãe, os seus amigos estariam no inferno sofrendo? Que alma ficaria feliz no céu? Mesmo que eu seja uma pessoa boa, eu ficaria apreensivo se eu fosse para o céu e teria medo de ir para lá, porque todos aqueles que eu amo provavelmente estão indo para o inferno por algum motivo. Né? Então, se eu tenho essa sensação, eu já fico com medo, né? É uma outra causa do medo da morte. Agora, por que os espíritas não temem a morte? Né? Na teoria, é para a gente não temer a morte, né? Não sentir medo dessa separação momentânea, né? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Então, para nós espíritas, a vida futura é uma realidade, uma certeza, né? Então, se eu ainda não tenho essa certeza, eu preciso ainda, eu preciso ainda trabalhá-la, né, para conquistá-la, né, de acordo com todos os ensinamentos da doutrina espírita. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém um resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática, né? Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espírita, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam-na com a mesma confiança que aguardariam o despertar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos à lógica, porque esses fatos, eles são lógicos, com a justiça e bondade de Deus, compreendendo as últimas aspirações da humanidade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração, ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento. O que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança do que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, mas sim, né, porém, sobre uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Então, os mortos, eles vêm para nos contar: estou vivo, estou aqui, seguindo a minha vida, né? Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro. Desaparece o temor da morte, porque não tem mais dúvida. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, enfrenta a morte, com a razão, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Então, esse é o capítulo segundo, o temor da morte. Nos veremos, então, no capítulo terceiro, na próxima terça-feira, e falaremos sobre o céu, o mitológico céu, né? Muito obrigado, pessoal.